Bom dia, turma do sexto ano. Vamos à nossa aula de português. Hoje vamos falar sobre verbo. Eu vou dar uma explicação sobre o assunto que nós iniciamos no começo da semana, certo? Começamos a falar sobre verbos. O verbo é uma classe de palavra muito importante no nosso estudo, porque são palavras que indicam ações, fenômenos da natureza, estado do sujeito, né? Então é uma classe muito importante para nós estudarmos na nossa língua portuguesa. Então vamos à aula. Bom, e aqui nós temos verbo, ações e fenômenos. Como eu falei, né, os verbos eles indicam ações, fenômenos da natureza e outros significados mais, ok? Temos aí como título, o tema de nossa aula de hoje, a classe de palavra conhecida como verbo. Vamos lá. Começamos aqui com a leitura de uma poesia de Cecília Meirelles, certo? Que tem como título O Último Andar. Diz assim: No último andar é mais bonito. Do último andar se vê o mar. É lá que eu quero morar. O último andar é muito longe, custa-se muito a chegar, mas é lá que eu quero morar. Todo o céu fica a noite inteira sobre o último andar, é lá que eu quero morar. Quando faz lua no terraço, fica todo o luar, é lá que eu quero morar. Os passarinhos lá se escondem, para ninguém os maltratar, no último andar. De lá se avista o mundo inteiro, tudo parece perto, no mar. É lá que eu quero morar, no último andar. Veja, nesta poesia eu destaquei aqui várias palavras e todas estas palavras, elas são verbos, ok? Todas estas palavras são verbos. Olha, para eu saber o que é verbo, eu tenho que relacionar a palavra às pessoas do discurso, eu, tu, ele. Olha, se a palavra ela pode ser conjugada em eu, tu, ele, certo? Ou até só numa pessoa só mesmo, como a terceira ele, essa palavra é verbo. Veja, no primeiro verso aí da poesia diz, no último andar é mais bonito. Olha, a palavra é verbo. Por quê? Porque eu digo, olha, eu sou, tu és, ele é. Tá vendo? Então, essa palavra é o que? Um verbo, ok? No segundo, ó, do último andar se vê o mar. Olha, eu vejo, é isso? Tu vês e ele vê, certo? Olha o terceiro verso aí. É lá que eu quero morar, tá vendo? Ó, querer, eu quero, tu queres, ele quer. Morar, eu moro, tu moras, ele mora, né? E assim por diante, tá vendo? Então, todas as palavrazinhas que a gente pode conjugar, certo? Com as pessoas gramaticais, ou seja, que a gente pode relacionar com as pessoas gramaticais, eu, tu, ele, nós, vós e eles, certo? Estas palavras são verbos, certo? O tema aqui da poesia, o último andar, né? Ela faz aí uma reflexão, né? Que o último andar é onde a gente pode observar melhor as coisas, né? Então, ela está querendo fazer essa analogia aí entre o último andar e a visão melhor que a gente pode ter da vida, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos a definição de verbo. Ó, verbo, aí diz assim, os verbos são palavras que indicam ação, um estado, mudança ou permanência de estado ou fenômenos da natureza. Eles estão sempre conjugados, ou seja, ligados a uma pessoa do discurso. Quem são essas pessoas? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, ok? Por isso que os verbos são tão importantes nos nossos estudos de línguas. Veja exemplo. Pronto, nesta definição ele está dizendo que os verbos são as palavras que indicam ações, não é isso? Estado do sujeito, mudança de estado, permanência de estado, fenômenos da natureza, certo? Então vamos ver aí nos exemplos abaixo.
Roberto almoça cedo para ir à escola à tarde. Veja, a palavra aí destacada, almoçar, não é isso? Então, almoçar é um verbo, certo? Indica uma ação aí, não é? Olha o outro exemplo. Conceição está doente hoje. Olha, o está aí, ele está ligando aí, fazendo uma ligação entre o sujeito, que é Conceição, e o estado dela, que é de doença, certo? Está doente. Por isso que a gente também diz que o verbo, ele é a palavra que faz essa ligação aí entre o sujeito e o estado dele, né? Então a gente relaciona até com o estado do sujeito, né? Mas na verdade ele faz essa relação aí. Terceiro exemplo diz assim: Jorge adoeceu quando ia trabalhar. Olha, adoecer aqui está no sentido de uma mudança de estado, certo? Uma mudança de estado. Ele estava bom, mas adoeceu ao ir trabalhar, certo? Ontem nevou no norte dos Estados Unidos. Olha aí, a palavra nevou também é um verbo, né? Apesar de que é um verbo que só se relaciona com uma pessoa gramatical, a terceira pessoa, não é isso? Ele fica sempre na terceira pessoa, mas é um verbo porque indica o quê? Fenômeno da natureza, certo? Fenômeno da natureza. Então é isso aí, o verbo é muito importante por causa disso, porque eles indicam, são palavras que indicam várias coisas, certo? E está sempre ligado o quê? A pessoa do discurso, quer dizer, o sujeito, né, do discurso. Por isso que é uma parte muito extensa do nosso estudo e muito importante nós estudarmos, analisarmos, ok? Porque dificilmente você fala sem utilizar um verbo, certo? Geralmente nas suas falas vão ter verbos, certo? Então vamos na sequência. Aqui tem classificação dos verbos quanto suas terminações na forma infinitiva. Olha, o verbo, quando ele não está conjugado em nenhuma pessoa, em nenhum tempo, certo? Nós dizemos que ele está na forma infinitiva. E por que infinitiva? Porque não está ligado a nenhum tempo e nem a nenhuma pessoa, certo? Geralmente ele não comunica muito quando ele está na forma infinitiva, certo? Ele não tem a capacidade de muita comunicação porque ele não está ligado à pessoa do discurso, certo? Então é a forma infinitiva, por exemplo, cantar, falar, brincar, correr, dizer. Você veja, quando eu pronuncio estas palavras, elas não estão ligadas a nenhum sujeito da oração, então elas não comunicam muito, elas simplesmente indicam a significação do verbo. Isto é a forma infinitiva do verbo, ok? Ele diz assim, ó, os verbos são classificados com relação às suas formas originais, ou seja, quando não estão conjugados. O que é conjugados? Flexionados ou ligados a nenhuma pessoa, certo? A nenhum tempo ou modo. Estas classificações recebem o nome de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Então, de acordo com a forma infinitiva do verbo, eles podem se classificar como primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. Vamos ver isso aqui na prática. Ó, verbos da primeira conjugação. Verbos terminados em AR, na sua forma infinitiva, certo? Olha, cantar, falar, trabalhar, estudar, bailar, espirrar, embrulhar, carregar, dispensar, amar e assim vai, né? Então veja, todos os verbos que em sua forma infinitiva está terminada em AR, eles recebem uma classificação de verbos da primeira conjugação, ok? Vamos ver o outro, verbos da segunda conjugação. Veja, verbos terminados em ER, como por exemplo, fazer, comer, beber, dizer, entender, correr, bater, ter, manter, corresponder, pretender e etc. Então, todos os verbos que em sua forma infinitiva estão terminados em ER, eu vou dizer que esses verbos são de segunda conjugação. E o que são verbos de terceira conjugação? Vamos ver aqui. Verbos de terceira conjugação. Verbos terminados em IR, certo? Ou OR. Então, se o verbo tem essa terminação na forma infinitiva, então ele é da terceira conjugação.
Como, por exemplo, temos aqui, ó, partir, subir, diminuir, proibir, assistir, mentir, corrigir, discutir, dirigir, omitir, por, que eu não coloquei aqui, certo? O verbo por é um verbo também da terceira conjugação. Veja que ele falou aqui na terminação OR também, certo? Então, muito simples, né? Para eu saber a classificação dos verbos quando eles estão na forma infinitiva, certo? Eu tenho que ver a terminação. Terminado em AR, primeira conjugação. Terminado em ER, segunda conjugação. Terminado em IR ou OR, terceira conjugação. Ok, gente? Claro, claro, isso aí, né? Muito claro. Então, vamos na sequência. Modos e tempos verbais. Os verbos são flexionados em modos e tempos verbais. Existem 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Estes modos verbais são aplicados em contextos diferentes. Vejam. Olha, nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre modos verbais, certo? Os verbos flexionam-se em pessoas, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, e também em modos e tempos verbais, ok? Então, diz aqui, ó, os verbos são flexionados em modos e tempos verbais. Existem 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Os modos são as atitudes da pessoa que fala com relação à ideia do verbo, certo? Com relação à ideia. Então, essas atitudes representam o quê? Uma indicação, fato certo, uma suposição, possibilidade, que eu chamo de subjuntivo, ou uma ordem, um pedido, certo? Então, os modos verbais, eles representam a maneira, o modo, quer dizer, as atitudes de quem fala, de quem expressa o verbo, certo? Em relação ao discurso, ok? Certeza, de incerteza, certo? De ordem, de pedido. Então, vamos estudar um pouquinho sobre os modos e em outras aulas a gente estuda sobre tempos verbais, ok? Então, ele diz aqui, ó, temos exemplo aqui, ó, eu faço todas as minhas atividades. Observe nesta frase que a palavra faço é o verbo, né? O verbo do verbo fazer, certo? Então, ele é um verbo que está no modo indicativo. Por que este verbo está no modo indicativo? Porque ele está indicando uma coisa certa, certo? Indicativo é aquele modo verbal onde o verbo está expresso sobre uma circunstância de certeza, certo? Veja outro exemplo. Ainda que faça as atividades, você não reconhece o meu esforço. Olha, ainda que faça. Então, observe que o verbo fazer aqui neste segundo exemplo não está expressando uma ação de certeza, e sim em uma possibilidade. Ainda que eu faça, tá vendo? Ainda que eu faça as atividades, você não reconhece, ok? E a terceira diz assim, o terceiro exemplo diz assim, faça as atividades, por favor, certo? Então, veja que o verbo fazer aí, ele está indicando pedido ou ordem, né? Aqui está mais para ordem, certo? Faça as atividades, por favor, né? Então, está expressando aqui uma ordem. Então, este é o modo imperativo, ok, gente? Então, modos verbais, né, são as evidências pelas quais o verbo está sendo expresso, ok? De certeza, que é o indicativo, de dúvida, desejo ou possibilidade, subjuntivo, e de ordem ou pedido, imperativo, ok? Simples, simples. Vamos ver isso mais detalhadamente. Aqui nós temos modo indicativo. O modo indicativo expressa a certeza de que a ação verbal ocorreu, ocorre ou ocorrerá. Portanto, os verbos conjugados no modo indicativo exprimem fatos certos, reais, sem nenhuma dúvida de sua ocorrência, certo? Não importa o tempo, aqui o verbo ocorrer aqui está no tempo pretérito, tempo presente e tempo futuro.
Não, e o tempo é outra coisa que nós vamos estudar na próxima aula. Nós estamos falando do modo, certo? Aqui é uma certeza, certo? Que é o modo indicativo. Uma coisa certa, sem dúvida, ok? Olhe os exemplos. Primeiro diz assim: a pandemia acabará em 2021. Quer dizer, isso é o que nós queremos, né? Mas vamos ter isso como uma certeza para que nós possamos emitir pensamentos positivos para acabar essa pandemia que está sendo uma coisa devastadora na vida das pessoas, ok? Então a pandemia acabará. O verbo acabar aqui, ó, está sendo expresso em um modo evidenciado de certeza. Ele está sendo expresso em uma atitude de certeza, de uma maneira certa, de um modo certo, então um modo indicativo. No tempo futuro, mas uma coisa que acabará, com certeza acabará, certo? O outro, Pedro trabalha naquela fábrica. Olha, presente aqui, ó, o tempo é presente, aqui o tempo é futuro, mas aqui o tempo é presente. E todos dois estão o quê? No modo indicativo. Por quê? Porque está indicando uma coisa certa, sem dúvida, ok? Então, modo indicativo. A pandemia acabará, com certeza, né? Esperamos que realmente acabe. Vamos dizer logo que ela vai acabar. E Pedro trabalha naquela fábrica, também trabalhar aí é uma coisa certa, sem dúvida. Então, muito simples, indicativo de certeza, certo? De certeza. Vamos ver agora o subjuntivo. Modo subjuntivo. O modo subjuntivo exprime dúvidas, possibilidades da ação verbal ocorrer. É o modo em que a ação verbal exprime suposições, hipóteses, desejos. Vejamos. Pois é isso, o modo subjuntivo é aquele que vai exprimir uma dúvida, certo? Uma hipótese, um desejo, certo? Ao contrário do indicativo, que indica uma coisa certa, o subjuntivo vai indicar as possibilidades, certo? A suposição, a hipótese, o desejo. Okay? Então vejamos aqui, ó. Tomara que você passe nas avaliações. Então, ó, que você passe, que passe, não é uma coisa certa. O verbo passar aqui é um desejo, né? Tomara. Veja, a expressão aqui tomara indica que é um desejo. Tomara que você passe, certo? O outro exemplo diz assim, ó, que tudo dê certo para nós. Então veja, o verbo dar aqui ele está expressando o quê? Um desejo, né? Que tudo dê certo para nós. Então, estes verbos, o verbo passar e o verbo dar aqui, estão no modo subjuntivo. Por que subjuntivo? Porque exprime uma suposição, uma hipótese, certo? Daquela ação acontecer. Ok? Então, vamos para a próxima. Bom, o modo imperativo começa aqui. Ó. O modo imperativo indica que o verbo está expressando uma ordem, uma sugestão ou um pedido a outra pessoa, podendo ser afirmativo ou negativo. Por isso, esse modo não possui conjugação em primeira pessoa do singular, ou seja, para o sujeito eu. E, convencionalmente, há a substituição de ele, ela por você, e eles ou elas por vocês, certo? Então é isto, o modo imperativo é aquele que indica uma ordem, um pedido, né? Uma sugestão. Então, esse modo verbal, ele só acontece em um diálogo, né? Entre duas pessoas, ok? Quando há uma interação entre duas pessoas. Então, eu não posso dar uma ordem a mim, certo? Não posso dar uma ordem a mim mesmo, né? Por isso que não se conjuga o verbo no modo imperativo na primeira pessoa do singular. Nas demais, sim, mas na primeira, não, ok? Na primeira do singular, não. Então é isso. E convencionalmente, né, se substitui o ele ou ela por você. Porque, olha, ele e ela é a pessoa de quem eu falo. Você é a pessoa com quem eu falo, certo? Então, por isso que há essa substituição. Ok? E também há duas formas de falar. Quando você tá, a gente pode tratar uma pessoa com quem falamos por você ou podemos tratá-la de tu. Então, há duas formas de se falar, certo? Quando eu falo do imperativo, na segunda pessoa, ok? Vamos ver aqui os exemplos. Veja, não diga isso com seu irmão. Veja, o verbo dizer aqui, ele está conjugado na pessoa de você. Ó, você não diga isso a seu irmão, certo? Mas veja aqui, ó, não digas isso a teu irmão.
Veja que dizer aqui está conjugado com a pessoa de tu, né? Eu posso tratar a pessoa com quem eu falo de tu ou de você, ok? Então, digas aqui está se relacionando a pessoa tu. Por que eu não coloquei o tu aqui? Tu não digas. Porque esta forma verbal, ela só corresponde à pessoa de tu. Então, não precisa eu colocar na frase, certo? Isso aí é quando a gente está utilizando que é a concisão, o texto ser conciso, né? Não colocar palavras que não sejam necessárias. E aqui temos o outro exemplo, que diz assim, ó, vem aqui, meu filho. Quando eu digo vem aqui, é como se eu dissesse, você vem aqui, certo? Como se eu estivesse tratando a pessoa por você. Então, ó, vem aqui. E posso dizer, vem aqui, meu filho, ó, como se eu tivesse, ó, tu vem aqui, meu filho, tá vendo? Tu vem aqui, né? É como se o verbo vir estivesse conjugado na pessoa de tu. Aliás, está conjugado na pessoa de tu, certo? E venha está conjugado na pessoa de você. Ok, gente? Então é isso. A ideia que quero passar para vocês é que o imperativo indica o quê? Uma ordem, um pedido, certo? É a pessoa com quem se fala. Ok, gente? Então vamos na sequência. Nota aqui uma observação final para a gente ir finalizando a nossa aula. Diz assim: nos modos indicativo e subjuntivo, pode-se observar a presença de diferentes tempos verbais, presente, passado e futuro, que indicam o momento em que a ação ocorreu, certo? Então é isto, é o assunto de nossa próxima aula. Na nossa próxima aula nós vamos falar dos tempos verbais, ok? E os tempos verbais, eles só acontecem no modo indicativo e modo subjuntivo, ok? No modo imperativo, não. Vamos ver aqui o exemplo. Olha, eu brinquei, brinco e brincarei com meu filho a hora que me der vontade. Veja, o verbo brincar aqui, ele está no pretérito, é o passado, certo? Pretérito é a mesma coisa que passado, certo? Ó, presente e futuro, tá vendo? Brinquei passado, brinco presente, brincarei futuro. Então, ele está dizendo aqui, ó, pretérito perfeito, presente e futuro do presente do modo indicativo. Okay? Este verbo aqui está conjugado nos 3 tempos, certo? Pretérito, presente e futuro do modo indicativo. O outro exemplo é: ainda que você fizesse ou faça ou quando fizer o que lhe pedi, eu não confiarei mais em você. Veja aqui o desabafo aqui do cara, né? O verbo fazer, olha, está aqui no pretérito imperfeito, fizesse. Fizesse é pretérito imperfeito do subjuntivo. Faça é presente do subjuntivo. E quando fizer é futuro do subjuntivo. Então está aqui embaixo, pretérito imperfeito, presente e futuro do modo subjuntivo. Ok, gente? Então, essa nota aqui final mostra que os tempos verbais só vão ser trabalhados em 2 modos, indicativo e subjuntivo, porque no imperativo não há tempos verbais. E este é o tema da nossa próxima aula sobre verbos, ok? Então, é isso. Bons estudos para vocês e até a próxima.